Prometeram nos entregar um Digimon mais voltado para uma trama assustadora e conseguiram. E nesse vídeo aqui eu vou falar de algumas coisas que talvez vocês não tenham percebido na abertura e dentro do episódio também. Algumas coisas que foram inclusive contadas pra gente em alguns artigos promocionais em revistas e que nos entregam aí um pouquinho do futuro dessa trama e nos fazem ficar com expectativa muito alta. Vocês estão com saudades de Etemon e até mesmo de Lucemon? Vocês conseguem imaginar esses Digimons num contexto mais assustador? Porque, cara, Lucemon num contexto mais assustador seria incrível. Então, continuando o vídeo até o final. Olá meus queridos, eu sou o Avalon das páginas Avalon Geek e hoje eu venho trazer com vocês algumas discussões, algumas curiosidades da abertura e também de outros materiais promocionais de Digimon Ghost Game. Pra quem não sabe, a gente transmitiu o primeiro episódio aqui no YouTube em uma live, foi muito divertido assistir com vocês. Então se você tá chegando nesse vídeo agora, completamente perdido, saiba que tem outros 2 vídeos falando de Ghost Game aqui, além de outros vídeos falando de Digimon, e eu espero que você possa se divertir com o nosso conteúdo. Vamos falar aí de algumas coisas da abertura primeiro pra gente criar esse hype, mas não esquece, já deixa o seu like e comenta aí se você quer mais vídeos de Digimon aqui, porque é só assim que eu vou saber se vale a pena continuar produzindo esses vídeos para saber se está sendo bem visto, se vocês estão gostando. A abertura de Digimon, assim como todo o episódio, até mesmo a prévia do segundo episódio, teve todo um contexto, uma aura mais tenebrosa. Nós podemos perceber isso até mesmo na paleta de cores utilizada no anime, os próprios traços e principalmente na maneira como os Digimon se comportavam. Afinal, quem assistiu sabe que aquele Clockmon estava realmente muito assustador, algo que eu não me lembro de ter visto nada semelhante na franquia Digimon até então. Mas vamos falar de algumas sombras que aparecem na abertura e que nos dão ali uma introdução do que nós vamos ver no começo. Inclusive vou utilizar aqui como apoio um tweet por Lit, que tirou alguns prints da abertura tentando aí identificar quais seriam alguns Digimons. Nós vemos, dentre vários Digimons que aparecem pra gente, o que poderia ser um Piedmon, aquele grande vilão clássico do Digimon Adventure. Nós temos também frames que nos mostram construções assustadoras que podem ser uma mera referência a casas assombradas, esse contexto aí de terror, de assombração, como também pode ser uma referência àquela casa construída, controlada, digamos assim, por Pinocchimon lá no Digimon Adventure clássico. Realmente, vamos aí pegar várias referências antigas. Nós também vemos o que apareceu não só na abertura, mas também dentro do primeiro episódio, um Black Tailmon vestido com uma espécie de roupa bem diferente ali, uma mochilinha inclusive. Pumpmon, que também é conhecido por aqui como Pumpkmon, e que não é nada surpresa, afinal nós estamos falando de um anime que prometeu um contexto mais assustador, então nada mais coerente que a gente tenha esse Digimon inspirado em Halloween. Inclusive a gente vai falar ainda nesse vídeo alguns outros Digimons que com certeza vão fazer aparência em algum momento dessa história, baseado ali no seu perfil, na sua descrição e na sua aparência. Nós vemos uma cena também com teias de aranha, o que poderia ser uma Arcnemon, o que faria todo sentido, afinal um Digimon aranha é bastante assustador e vocês estão percebendo aí que por enquanto a gente está trazendo vários Digimons que já foram vilões, com exceção de Black Tailmon, e que aqui parece que também não vai interpretar esse papel, mas Digimons que foram vilões em algum momento de séries antigas, ou seja, nós realmente temos aí uma gama muito grande de Digimons assustadores que já interpretaram esse papel e não vai ser diferente. Nós temos também o Lucemon na forma criança, correndo atrás do Koichiro em algum momento da abertura, o que pode não ser muito assustador se a gente estiver falando aí do design de Lucemon como criança, não é assustador mesmo, mas só da gente lembrar a inspiração e quem de fato é esse Lucemon, eu acho que talvez a versão criança dele, que parece tão boazinha, tão pura, seja ainda mais aterrorizante. Vocês lembram como ele se comportava em Digimon Frontier, não é? Eu não espero que ele tenha um grande plot aqui nesse anime, afinal, não iriam reutilizar um vilão desses para dar uma grande importância para ele, mas é no mínimo interessante essa possibilidade de Lucemon aparecer em um anime que tem essa pegada mais assustadora. Eles poderiam explorar muito bem a figura com a qual o Lucemon foi inspirado, que eu acho que dispensa maiores explicações, não é mesmo? Quem sabe os 7 Lords de Demônios também não fazem uma aparição aqui, seria muito interessante, mas calma, vamos deixar isso para outro momento que nós ainda temos mais sombras. Enquanto Hiro corre
em uma cena, existem sombras se formando por conta do crepúsculo atrás dele e uma dessas sombras nos parece ter um chapéu. Poderia ser perfeitamente um Wizardmon, que ainda assim tem uma aparência um pouquinho assustadora se a gente pensar que ele realmente é baseado num mago, embora a gente tenha se afeiçoado muito com ele. Ou poderia ser perfeitamente o Soulmon, que para mim faz muito mais sentido pela temática. Nós temos também uma sombra meio cambaleante, que num primeiro momento eu acreditava que poderia ser Mumimon, que já foi confirmado para o segundo episódio, inclusive tá bem assustador, mas também olhando ali num segundo frame onde ele se aproxima, parece uma figura diferente. Inclusive Lich sugere que poderia ser Lady Devimon, já que ela tem os dois olhos diferentes do Mumimon. Então pode ser que não seja ele ou que sejam duas figuras diferentes em cada um dos frames. Temos inclusive uma cena de um Digimon que parece ser Etemon atingindo o Gamamon. Cara, eu quero muito ver Etemon nesse anime. Como que ele ficaria numa pegada mais assustadora? Seria bem interessante, porque das minhas lembranças de criança, eu realmente tinha medo do Etemon. Temos vários outros frames com sombras de criaturas que ficam um pouquinho difícil de deduzir, mas eu acho que uma delas pode ser um Mushimon ali na janela e também poderia ser uma Floramon do outro lado. Digimons que não são assustadores exatamente, mas que já empenharam o papel de vilões em algum momento, principalmente, se eu não me engano, lá em Digimon Clássico, Adventure. Então acho que poderiam perfeitamente ser reaproveitados aqui, porque eles podem acabar sendo assustadores. Temos uma cena muito bonita, por sinal, de Uruli com Angoramon, quando a sombra de um possível Metal Sidramon aparece diante deles. E cara, vocês estão vendo que tem muito Digimon forte aqui nessas sombras, inclusive de Digimons do clássico, hein? Do original. Isso é no mínimo curioso. Temos também uma outra cena de janela, onde nós temos um Pico Devimon aparecendo, parece ser a sombra dele, junto com aquela de Mushimon, que nós já falamos. E também temos o que pode ser um Ninjamon. Ou talvez seja apenas um Clockmon mesmo, é meio difícil de deduzir aqui dessa sombra. São algumas sombras, alguns frames bem rápidos que aparecem pra gente na abertura, mas que são curiosos pra gente discutir e teorizar com o que pode vir no futuro desse anime. Mas tem outras coisinhas que eu queria falar com vocês. Acho que vocês já perceberam na abertura que aquilo que a gente falou num outro vídeo que eu tô deixando aqui no card se confirmou. De fato, equivalente ao Gym Card do Gamamon, ele terá 4 evoluções nesse anime, 3 delas já são apresentadas como evoluções regulares dele, que são justamente Chaos Gamamon, Battle Gamamon e Wenzel Gamamon, Digimons muito interessantes, mas da 4ª evolução, que inclusive aparece no primeiro episódio, pelo menos uma sombra, que é ninguém menos que Gruz Gamamon, aquele que parece ser uma versão assustadora de evolução adulta do Gamamon, mais maligna, e que é dito no seu perfil que se trata de um Gamamon evoluído cujo coração maligno foi libertado. Vale a pena a gente lembrar que o Gamamon é um Digimon do atributo vírus, hein? Então nós temos aí vários aspectos assustadores a serem trabalhados pra gente. Além de Mumimon e de Clockmon, que já foram confirmados, também tivemos confirmação de Gothmon, Pumpkmon, que a gente já falou aqui da abertura, e também Dracomon. Muito interessante. Bom, meus queridos, eu quero saber a opinião de vocês, de quais Digimons vocês acreditam que pode desempenhar esses papéis assustadores e vir a aparecer aqui em Digimon Ghost Game. Eu vou dar algumas sugestões para vocês. Acho que Candlemon é perfeito, assim como também nós temos Bakemon, um fantasma, seria extremamente coerente com essa temporada. Ou mesmo nós podemos pensar num Phantomon, num Demon, enfim, vários Digimons assustadores. Vocês viram algum outro Digimon que eu não falei nessa abertura? Tem algum Digimon que vocês gostariam de ver interpretando o papel assustador aqui? Comentem aí, meus queridos. Me ajudem se inscrevendo, compartilhando esse vídeo e deixando o like. Muito obrigado por tudo, um grande abraço e até mais.